Imagine o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio que grita. É o silêncio que tomou conta da unidade de pronto atendimento, a UPA, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na noite de 26 de janeiro de 2023. Naquela noite, uma menina de apenas 2 anos e 7 meses deu entrada no hospital. Seu nome era Sofia de Jesus Ocampo, mas ela não chegou buscando ajuda, ela chegou sem vida. O corpo de Sofia era um mapa de horror. Marcas de soco, lesões no tórax, hematomas profundos no rosto, nos braços, nos olhos, o nariz e a boca sangravam. A mãe, Stephanie de Jesus da Silva, estava ali, mas segundo a equipe médica, ela estava tranquila demais. Uma frieza que não combinava com a tragédia que levantou a primeira e mais sombria das suspeitas. A equipe médica tentou de tudo, mas era tarde. A morte havia ocorrido horas antes da chegada ao hospital. O choque veio com o laudo. O documento oficial do Instituto de Medicina e Odontologia Legal, o IMOL, revelou a verdade brutal. A causa da morte, traumatismo raquimedular na coluna cervical. Uma lesão catastrófica que só acontece com uma violência extrema. E o laudo confirmou o impensável. Sofia, com menos de 3 anos, havia sido vítima de violência sexual. Este não é apenas um caso de assassinato, é a história de uma criança que foi brutalmente silenciada. É a história de uma falha sistêmica que permitiu que o horror acontecesse. Você precisa saber quem era Sofia e como a omissão de todos custou a vida dessa menina. Sofia era uma criança alegre, com a vida dividida entre 2 casas. De um lado, a casa do pai, Jean Carlos Ocampo, e do padrasto, Igor de Andrade. Ali, Sofia era feliz. Havia carinho, cuidado e atenção. O pai e Igor tinham a guarda compartilhada da menina com a mãe. Do outro lado, a casa da mãe, Stephanie, e de seu companheiro, Christian Campuzano Leiterren. E é aqui que a história se torna sombria. Com o tempo, o pai e Igor começaram a notar algo errado. Sofia voltava da casa da mãe com hematomas, pequenas marcas que a princípio podiam ser confundidas com acidentes de criança, mas elas se tornaram frequentes e maiores. Em dezembro de 2021, o primeiro alerta foi dado. O pai registrou um boletim de ocorrência contra a mãe por maus tratos. A situação, no entanto, só piorava. Em novembro de 2022, Sofia voltou para a casa do pai com a perna quebrada, uma fratura na tíbia. A mãe alegou que a menina havia caído no banheiro, mas o pai sabia que não era um simples tombo. A desculpa era frágil, a lesão era grave. Em outra ocasião, o pai e Igor notaram algo ainda mais perturbador. A região genital de Sofia estava vermelha. A mãe mais uma vez minimizou, dizendo que era apenas ressecamento. A menina, que mal sabia falar, tentava avisar. O padrasto Igor relatou que Sofia chorava na hora de dormir e dizia que o companheiro da mãe, Christian, batia e brigava com ela. O cenário estava montado. De um lado, o amor e o desespero de um pai. Do outro, a violência e a omissão. E no meio, uma criança de 2 anos pedindo socorro em silêncio. O caso Sofia é um monumento à negligência. O pai, Jean Carlos Ocampo, fez a sua parte. Ele não se calou. Ele buscou ajuda em todos os lugares que a lei prevê para proteger uma criança. Ao todo, foram 7 denúncias formais ignoradas pela Rede de Proteção de Mato Grosso do Sul. Vamos detalhar essa falha, porque ela é o ponto central desta tragédia. Primeira denúncia, dezembro de 2021. O primeiro boletim de ocorrência por maus tratos. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, o MP. O que aconteceu? O MP arquivou o caso. A avó e a mãe foram ouvidas pela Polícia Civil e negaram os maus tratos. O pai, em uma audiência preliminar, disse que os maus tratos não voltaram a acontecer. Por que ele disse isso? O padrasto Igor relatou que a mãe, Stephanie, dificultava a guarda e impedia a menina de ver o pai. O medo de perder o contato com a filha, de ter a guarda suspensa ou de ser acusado de alienação parental pode ter levado Jean a recuar, a minimizar a situação na esperança de manter a filha por perto. Uma escolha desesperada, forçada pela inércia do sistema. Olha aqui pra mim. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! De novo? Fala de novo. Cadê a Sofia?
Cadê? Cadê a Sofia? O prontuário de Sofia registrava 30 atendimentos na UPA, 30 vezes em que a menina esteve em um hospital, 30 vezes em que profissionais de saúde viram, ou deveriam ter visto, sinais de que algo estava errado. A advogada da família do pai afirma: o hospital deveria ter acionado a assistência social. A lei é clara: qualquer indício de violência contra criança ou adolescente deve ser notificado às autoridades competentes. A falha em notificar em 30 oportunidades é uma omissão grave que se soma à lista de negligências. A advogada Janice Andrade, que representou o pai, foi categórica: todas as instâncias falharam com a Sofia. A Polícia Civil poderia ter pedido uma medida protetiva. O Conselho Tutelar poderia ter afastado a menina. O Ministério Público poderia ter investigado a fundo. O sistema de saúde poderia ter alertado. Mas em cada etapa, a vida de Sofia foi tratada como um problema menor, um caso arquivável, uma burocracia a ser ignorada. A morte de Sofia não foi um acidente. Foi o resultado de uma rotina de tortura e violência que culminou em um ato final de brutalidade. O inquérito policial e os laudos periciais trouxeram à tona os detalhes macabros das últimas horas de Sofia. O companheiro da mãe, Christian Campossano Leiterrein, era o principal agressor. Ele era o monstro que a menina temia. O novo relatório anexado ao processo detalhou a rotina de agressões. Não eram apenas tapas, eram sessões de espancamento que incluíam o que foi chamado de quebra-costela e sufocamento. A violência era constante, metódica e cruel. Na noite de 26 de janeiro, a violência atingiu seu ponto máximo. Sofia foi agredida de forma tão brutal que sofreu o traumatismo raquimedular na coluna cervical. Essa lesão é devastadora. Ela é a causa direta da morte. A mãe Stephanie estava presente, ou no mínimo foi omissa. Ela não impediu as agressões. Ela não socorreu a filha a tempo. A omissão dela foi tão letal quanto a agressão. Quando Sofia finalmente foi levada à UPA, já era tarde demais. O corpo da menina carregava as marcas de agressões recentes e antigas, um sinal claro de que a violência era uma constante em sua vida. O laudo de estupro de vulnerável confirmou o abuso. A violência sexual não era recente, o que indica que Sofia vinha sendo abusada há algum tempo. A versão da mãe e do padrasto foi patética. Eles disseram que a menina havia chegado com vida ao hospital. Quando confrontados com os hematomas, confessaram ter dado tapas nas costas da menina cerca de 3 dias antes da morte. Uma mentira grotesca para tentar encobrir um crime hediondo. A polícia não demorou a agir. A frieza da mãe e as evidências no corpo da criança foram cruciais. Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campossano Leiterrein foram presos em flagrante, inicialmente por homicídio qualificado. Depois, a acusação de estupro de vulnerável foi adicionada ao processo. O horror tinha nome, sobrenome e endereço. E a justiça começava a se mover. O julgamento do caso Sofia foi um dos mais chocantes da história recente do Mato Grosso do Sul. Em dezembro de 2024, a justiça foi feita. Christian Campossano Leiterrein, o padrasto e principal agressor, foi condenado a 32 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável. Stephanie de Jesus da Silva, a mãe, foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado por omissão. A justiça reconheceu que ela falhou em seu dever mais básico, proteger a própria filha. Juntos, os dois receberam uma pena de 52 anos de prisão. Mas a justiça não parou nos agressores. A família de Sofia, o pai Jean e o padrasto Igor buscaram responsabilizar o sistema que falhou. Em outubro de 2025, a justiça condenou o Estado e a Prefeitura de Campo Grande por omissão. A decisão reconheceu que a falha da rede de proteção em atender às 7 denúncias do pai foi determinante para a morte da menina. O pai e o padrasto receberam uma indenização de R$430 mil. O dinheiro não traz Sofia de volta, mas a condenação do Estado e da Prefeitura envia uma mensagem clara: a omissão também é um crime. É sobre garantir que, da próxima vez que um pai, uma mãe ou um vizinho gritar por socorro, alguém ouça. É sobre garantir que a burocracia não seja mais forte do que a vida de uma criança. Que a memória de Sofia de Jesus Ocampo sirva como um alerta permanente. Que o silêncio dela seja o nosso grito por justiça e por um futuro onde nenhuma criança seja vítima da omissão.